Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Alma Ascensionada. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e, se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Hoje, iremos nos aprofundar um pouco na história sobre as principais figuras do catolicismo. O catolicismo é uma religião rica em história e tradições, com diversas figuras que desempenharam papéis cruciais em seu desenvolvimento e disseminação. Algumas das figuras mais importantes do catolicismo são Jesus Cristo. Figura central do cristianismo, considerado o Filho de Deus que veio à Terra para salvar a humanidade. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição são os fundamentos da fé católica. Nascimento humano. Apesar de sua natureza divina, Jesus nasceu como um humano, filho de Maria e José. Ele cresceu em Nazaré, na Galileia, e aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai. Ensinamentos revolucionários. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e compaixão desafiaram as normas sociais e religiosas da época. Ele pregava sobre o reino de Deus e a importância de amar a Deus e ao próximo. Milagres e curas. Jesus realizou diversos milagres, como curar doentes, multiplicar pães e peixes e até mesmo ressuscitar mortos. Esses feitos demonstraram seu poder divino e sua compaixão pela humanidade. Morte e ressurreição. Jesus foi crucificado pelos romanos, sob o comando de Pôncio Pilatos. Sua morte é vista pelos cristãos como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua ressurreição, celebrada na Páscoa, é a base da fé cristã na vida eterna. Maria, mãe de Jesus, venerada como a Virgem Maria. Sua fé, humildade e papel na história da salvação a tornam uma figura central na devoção católica. Imaculada Conceição. A Igreja Católica acredita que Maria foi concebida sem pecado original, um privilégio especial concedido a ela para que pudesse ser a mãe de Jesus. Mãe de Deus. Maria é reverenciada como a Mãe de Deus, Theotokos em grego, pois ela deu à luz a Jesus, o Filho de Deus. A Igreja Católica ensina que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma após sua morte, um evento conhecido como a Assunção de Maria. Maria é uma figura central na devoção católica, com milhões de fiéis ao redor do mundo que a veneram e buscam sua intercessão. São Pedro, apóstolo de Jesus, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Sua liderança e martírio em Roma estabeleceram a base da autoridade papal. Antes de se tornar um apóstolo de Jesus, Pedro era um pescador no mar da Galileia. Jesus o chamou para ser pescador de homens, prometendo que ele se tornaria um líder na igreja. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Jesus disse a ele: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18. Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus, simbolizando sua autoridade para perdoar pecados e admitir pessoas no reino de Deus. Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. São Paulo, apóstolo que desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo, especialmente entre os gentios. Suas cartas e ensinamentos são parte importante do Novo Testamento. Antes de se tornar um apóstolo de Jesus, Paulo era conhecido como Saulo, um perseguidor de cristãos. No entanto, ele teve uma experiência de conversão dramática no caminho para Damasco, quando Jesus apareceu a ele e o chamou para ser seu seguidor. Paulo desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo para além dos judeus, pregando o evangelho aos gentios, ou seja, os não-judeus. As cartas de Paulo para várias igrejas e indivíduos são uma parte importante do Novo Testamento da Bíblia. Elas contêm ensinamentos sobre teologia, ética e vida cristã. Paulo também foi martirizado em Roma, provavelmente decapitado, durante a perseguição aos cristãos. Os 12 apóstolos.
discípulos de Jesus que o acompanharam em seu ministério e foram enviados a pregar o Evangelho após sua ascensão. Os 12 apóstolos foram os discípulos mais próximos de Jesus Cristo, escolhidos por ele para serem seus seguidores e propagar seus ensinamentos. Eles desempenharam um papel fundamental na formação da Igreja cristã. Santos e santas, homens e mulheres que viveram vidas exemplares de fé e virtude, reconhecidos pela Igreja Católica como modelos de santidade e intercessores perante Deus. Alguns exemplos incluem São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila e Santa Rita de Cássia, modelos de santidade. Os santos e santas são pessoas que viveram vidas exemplares de fé e virtude, dedicando-se a Deus e ao serviço ao próximo. Eles são reconhecidos pela Igreja Católica como modelos de santidade e intercessores perante Deus. A diversidade de vidas dos santos é realmente impressionante. Eles vêm de diferentes épocas, lugares e origens sociais. Entre eles encontramos mártires, missionários, fundadores de ordens religiosas, místicos e até mesmo pessoas comuns que viveram vidas de fé, enfrentando tantas dificuldades ao longo do caminho. O processo de canonização é um processo rigoroso pelo qual a Igreja Católica declara que uma pessoa falecida é um santo. Esse processo envolve a investigação da vida e dos escritos do candidato, bem como a comprovação de milagres atribuídos à sua intercessão. Os santos são venerados por muitos católicos, que buscam sua intercessão em suas vidas e necessidades. O Papa exerce autoridade sobre a Igreja e é o principal responsável por sua unidade e doutrina. Os papas são os líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, considerados os sucessores de São Pedro, o primeiro Papa. Eles desempenham um papel central na Igreja, guiando os fiéis e tomando decisões importantes sobre doutrina e prática religiosa. Essas são apenas algumas das figuras mais importantes do catolicismo. A história da Igreja é repleta de homens e mulheres que contribuíram para sua formação e desenvolvimento, cada um com sua singularidade e importância. Obrigado por assistir até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.